onde é que isso tudo começa? Nós, mulheres, né? Um dia fomos crianças. E como crianças, nós moramos numa casa, numa família, convivemos com pessoas. E foi nessa fase aqui que nós aprendemos o que é ser mulher. Foi nesse momento aqui que nós começamos a ouvir ou a ter as primeiras percepções sobre a mulher. E muitas vezes nessa fase você ouviu as frases ou as palavras que fizeram com que você se tornasse a mulher que você se tornou hoje, com base na percepção daquilo que você acreditava como certo, como ideal, como bom de ser mulher, ou como não sendo bom. Dependendo das experiências que você viveu aqui nesse momento da tua vida, você vai trazer tudo isso para a tua vida hoje. Então, conceitos como, né, não dependa de um homem, por exemplo, tá? Vou falar aqui coisas que vão na contramão, tá, meninas? Daquilo que muitas vezes tem sido dito aí para as mulheres. Mas o meu movimento, ele visa justamente isso. Trazer, resgatar em nós mulheres o prazer de sermos mulheres. Mas não a mulher que um dia nos disseram que nós deveríamos ser. Mas a mulher real, a mulher rara. A mulher que tem orgulho de ser mulher e que tem prazer em ser mulher. E não a mulher que está tentando ser algo, ou se depender de algo, ou se proteger de algo, apenas porque ela aprendeu assim em algum momento da vida. E eu também aprendi, tá? Eu também aprendi. Eu também fui essa mulher. Essa mulher, né? Essa menina, melhor dizendo, que viveu numa família extremamente repressora, com padrões de conduta que, para mim, a percepção que eu tinha era especialmente de que eu precisava ser independente, de que eu precisava ter a minha vida, não depender, né, de homem, construir a minha autonomia, a minha independência. E a maternidade era algo que eu desejava muito, muitíssimo. Contudo, a experiência que eu tinha era que eu não queria ser uma mãe como a minha mãe foi. Não que ela tivesse sido a pior mãe do mundo, pelo contrário. Mas havia aspectos na relação que me fizeram, muitas vezes, pensar, eu não quero ser essa mãe para os meus filhos. Quem nunca, né? Quem de nós não traz da infância experiências sobre a maternidade, ou sobre a carreira, ou sobre o relacionamento com o homem, que nós olhamos e dissemos, isso eu não quero. Percebeu muitas vezes a mãe sendo ali envolvida num relacionamento abusivo e que disse, eu não vou deixar um homem fazer isso comigo, mesmo que esse homem fosse o meu pai. Né? Ou ouviu o pai dizer, não dependa de homem, e muitas vezes esse pai era exatamente um tipo de homem que não poderia ser um exemplo para a filha nesse aspecto. Né? Então, tudo isso foi moldando, foi formando a nossa percepção sobre o feminino, sobre como ser mulher. Mas eu vou adiantar aqui, por conta do nosso tempo, né? Então, assim, nós crescemos. Nós chegamos à adolescência, quando começamos a fazer planos, a construir a nossa vida, a avançarmos, né, nesse processo aí de nos tornarmos independentes, de irmos consolidando, de fazermos escolhas para nós, para a nossa própria vida. E a primeira escolha que nós fizemos, muito provavelmente, foi a carreira. Né? Nós fomos definir o que eu ia fazer profissionalmente, o que eu ia viver, qual era a escolha que eu iria buscar aqui, para onde eu iria. E a carreira entra aí como carro-chefe, normalmente, das primeiras escolhas que nós fazemos na vida. Né? Até porque a gente aprende isso. Primeiro você trabalha, primeiro você estuda, primeiro você se estabelece, ganha seu dinheiro, constrói a sua autonomia, para depois você pensar em casar. Não é assim? Ou só eu ouvia isso lá em casa? Ou vocês não? Me contem aí. Eu quero saber se está fazendo sentido para vocês, tá, gente? Essa provocação que eu estou fazendo aqui, que eu estou trazendo para vocês. Sim, está fazendo muito sentido, é isso mesmo. Legal, Sulema, que bom.
Muito bom saber. Gratidão, viu, pelo feedback. Gente, eu gosto de ouvir o feedback de vocês, viu? Quero ver vocês participando. Me ajudem. Show. Obrigada, Suleima. E depois da carreira, após a carreira, o que nós vamos fazer, né? Normalmente, nós vamos, aí sim, já estruturada a carreira, já estabelecida a carreira, nós vamos buscar um par, né? Com quem nós vamos dividir, compartilhar, seguir na vida. Então, aí vem o relacionamento. E nesse momento, nós estamos normalmente deslumbradas, né? Sonhando a construção dessa autonomia, dessa independência. Então, percebam, ó, nós temos aí nesse caminhar, né, da mulher saudável, nós temos a carreira já estruturada ou encaminhada, e aí vem a família formando aí, né, como se pudéssemos dizer assim, duas pernas, né, nesse caminhar. Relacionamento e carreira, dinheiro, que são dois pilares importantes nessa nossa caminhada, nessa nossa construção aí, e principalmente no estabelecimento dos nossos papéis, né? Aqui a gente entra na parte da profissional e aqui nós entramos na área, né, do relacionamento, do marido. Por enquanto, aqui a gente está na fase, né, da lua de mel, quer fazer sobremesa para o marido, quer deixar a gaveta dele arrumada, né? Quer tudo no lugarzinho. Então, a gente não arruma problema, não tem briga, não tem confusão, pelo menos não na maioria das vezes, porque a gente vai tentar evitar problema nessa fase, né? Até que vem os filhos, né? Até o momento em que a maternidade chega na nossa vida. E aí vem, talvez, o maior conflito, porque nós já temos aqui a parte, né, de relacionamento, já temos a carreira, e quando a maternidade chega, parece que joga um balde de água gelada nisso tudo, né? Por quê? Porque vem sobre nós uma responsabilidade que nós acabamos colocando sobre nós como se aquela criança dependesse única e exclusivamente de nós, né? Então, quando o bebê nasce, a gente está ali, nós amamentamos, nós cuidamos, nós estamos disponíveis para atender às necessidades do bebê, então é como se ela fosse uma tarefa, uma missão nossa, né? É como se fosse uma extensão de nós mesmos e acabamos trazendo a maternidade para esse lugar, né? Um lugar de quase de trono, de reinado na nossa vida. Parece que nós nos esquecemos que somos esposas, nós nos esquecemos que temos uma carreira, só que a carreira a gente não tem como esquecer, porque normalmente para quem trabalha de forma autônoma nem tem, né, a tal da licença maternidade. Para quem é empregado, ainda vai ficar ali alguns meses, mas logo o trabalho vai chamar de volta. E aí vem esse grande conflito, né? E como é que nós nos colocamos? Como é que nós nos projetamos? Nós não percebemos, gente, que fazemos isso. Nós não percebemos. Olha só, o que vai acontecer agora? Surge, então, a Mulher Maravilha. Alguém aqui já se viu desse jeito aqui, nesse lugar, em algum momento, em alguma fase da sua vida? Essa imagem representa alguém aqui? Quem nunca, né? Com certeza. Bem assim mesmo. Não é? Filhos. Uhum. Aí você tem que dar conta. Olha a palavra, olha a expressão que eu estou trazendo aqui. Tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da casa, dos filhos, dos amigos, do marido, quem é autônomo ainda tem as redes sociais, porque faz parte do trabalho, né? E a academia, então, nem pensar. A gente nem pensa em academia. A gente nem quer saber da tal da academia, né? Porque o que vai acontecer? No meio disso tudo, o que sobra para nós? Aqui. A gente, não sei se acontece com vocês, né? Quem ainda tenta aí, vai um dia, falta os outros todos. Aí vem a procrastinação, a autossabotagem, a autocobrança imensa, porque a gente tenta dar conta disso aqui tudo, mas, na verdade, a gente não consegue, porque nós, de fato, não somos a Mulher Maravilha. Nós não somos essa Mulher Maravilha. Nós até nos esforçamos muito, mas o custo disso, muitas vezes, vem exatamente de nos abandonarmos. Exatamente de nos deixarmos. Nos colocarmos em último plano nessa lista. Quando nos incluímos.
Porque, na verdade, muitas vezes nós nem percebemos que nos excluímos da lista. Nós achamos que a nossa vida se resume a isso aqui, a esses papéis de mãe, de esposa, da carreira, de cuidar do trabalho, né? E isso surge aonde? Exatamente talvez no maior de todos os conflitos que nós vivemos hoje. É essa polarização do masculino e do feminino, como se nós tivéssemos e pudéssemos, de fato, dar conta de tudo, né? Como se nós pudéssemos ser o homem e a mulher da casa, como se nós pudéssemos assumir todos os papéis. E quando fazemos isso, muitas vezes, o que vai acontecer? Nós vamos criar um ambiente perfeito para que homens que não querem assumir, né? Olha aí, a Rosemar está falando. A Mulher Maravilha acabou de arrasada, cansada, sem disposição e ainda achando que deixou muitas coisas por fazer. Exatamente isso. Exatamente isso aqui. A gente sempre tem a sensação de que não fez tudo que tinha que fazer. Você faz um monte de coisas. Vai ter a sensação, inclusive, de que não fez nada. Porque você acaba não fazendo. Realmente, não, é como se você não terminasse nada. Começa a fazer a comida, daqui a pouco o telefone toca, você larga a panela lá e vem atender o telefone, vai responder uma situação do trabalho, aí daqui a pouco a panela queima e você volta, tira de novo, e não deu tempo de arrumar a casa porque a panela queimou e você teve que resolver o problema lá. Daqui a pouco o menino está chegando da escola e daqui a pouco... E aí sim vai. A vida dela, ó, parece que tá tudo junto e misturado, tudo embolado. E pós-pandemia, parece que isso ficou ainda mais evidente. Porque o trabalho veio para dentro de casa. Né? E em muitos casos, nós, inclusive, não voltamos para o ambiente que nós estávamos, né, anteriormente. Muitas mulheres se mantiveram em home office pós-pandemia. Então, esse conflito ele fica ainda mais visível, porque a gente não dá espaço para o homem existir, né? O que acontece? Nós fomos ensinadas muitas vezes a nos colocarmos como homem, a nos vestirmos como homem, a usarmos a cor dos homens, a fazermos coisas, mesmo que essas coisas exijam muito de nós, só porque a gente tem que ser igual a eles. Só que nós não somos iguais. Não somos. Somos diferentes. E tá tudo bem sermos diferentes. E que bom que somos diferentes. Quem foi que disse que nós temos que ser iguais aos homens? Que nós temos que poder fazer as mesmas coisas que eles fazem. Isso aqui, na realidade, é o que tem sido responsável por fazer com que muitas de nós, mulheres, fiquemos doentes, tentando assumir os dois papéis. Tentando sobreviver sem os homens, fazendo um esforço enorme para parecermos com eles, quando, na verdade, nós não somos nem parecidas, sequer iguais. Nós somos diferentes. E quando fizemos isso, a Lucilene falou aqui, quando somos mães solteiras, provedoras do lar, pior ainda, né, Lucilene? Porque aí, realmente, a gente coloca toda essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Exatamente. E, de fato, você acaba tendo que ficar mesmo muito no masculino. Porque é você quem acaba cuidando, muitas vezes, do papel de prover, que é uma função do homem, função, tá? Função, me entendo. Eu não estou dizendo com isso que a mulher não pode trabalhar, ter renda e, inclusive, ser tão ou até mais bem-sucedida do que o homem. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é de assumir a responsabilidade, que é bem diferente. Que muitas mulheres, inclusive, têm esse papel agravado quando tem pais, né, tem filhos e cujos pais desses filhos não cumprem esse papel de prover sequer os filhos. E nós aceitamos isso porque nós achamos que isso é um troféu. Vocês já perceberam isso? Eu tenho um troféu aqui na minha mesa. Cadê o meu troféu? Aquele troféu lá. Ele ficava aqui, mas agora que eu percebi que ele não está aqui. Mas enfim, eu vou pegar ele aqui. A Torre de Londres. Então, nós temos nós carregamos isso, né, como se fosse um troféu, uma medalha, né? Isso aqui é um troféu que eu ganhei
que nós ganhamos na empresa por um prêmio que nós, por um resultado que nós atingimos, então ganhamos esse troféu para registrar. E assim, às vezes a gente pega os troféus, né? Do sou mãe e pai dos meus filhos, né? Do eu sustento a casa, do meu marido não manda nada lá em casa, como se isso fosse uma coisa realmente boa. E desculpem, eu quero dizer para vocês que isso não é. Isso é o que tem sido responsável por nos deixar cada vez mais doentes. E não por acaso. As mulheres têm apresentado inúmeros problemas de saúde muito precocemente. Muito precocemente. Né? Então, por que que nós não nos permitimos mais nos vermos dessa forma? Como mulheres? Por que que nós não nos permitimos mais sermos femininas? Né? Nos orgulharmos de sermos mulheres. De dizer que nós temos prazer em sermos mulheres. E de deixar que o homem seja homem. Essa polarização que nós vivenciamos interfere até mesmo na forma como nós educamos os nossos filhos, porque os nossos filhos não são educados por aquilo que nós dizemos para eles. Eles não são ensinados pela nossa fala, pelas nossas palavras. Eles são ensinados pelos nossos exemplos. Como é que nós estamos ensinando os nossos filhos a viverem? Os nossos meninos, para quem tem filhos homens, as nossas meninas, para quem tem filha mulher, e eu tenho os dois, um homem e uma mulher. Né? E isso é tão, tão, tão sério. Eu vivi isso aqui na minha casa. De muitas vezes ouvir a minha filha dizer que nem casar, nem pensar. Ela não sabia nem se ia querer ter filhos. Por que que as gerações de hoje, as mulheres, não estão querendo ter filhos mais? Como se ter filho fosse um peso. Como se ter filho fosse impedir essa mulher de viver. Porque viver é o quê? Ela poder se dedicar anos e anos e anos a fio a carreira, ganhar muito dinheiro, crescer, para nem precisar de homem, nem para ter filho. Porque hoje ela pode ser mãe independente. Olha aí, a Lucilene dizendo, minha filha de 11 anos já está falando isso. A minha falava isso aos 11 anos também, Lucilene. E isso é um detalhe que pode parecer, na época, hoje ela está com 16 anos, hoje ela já fala de ter filhos, tá, Lucilene? Mas por quê? Porque nessa época, quando ela estava aos 11 anos de idade, eu vivia exatamente desse jeito aqui. Trabalhando, na rua, fora. Ser mãe era algo que eu não tinha prazer. Olha, a Renata dizendo, a minha também fala em não ter. Por que que as mulheres não querem ter mais filhos, gente? É porque, de alguma forma, o ter filhos, para nós, não está sendo uma boa experiência. Então, onde é que tudo começa? Olhando para nós. Para que eu saísse desse lugar do masculino e entrasse no lugar do feminino, eu precisei abrir mão de muitas coisas que eram importantes para mim. E o que que eu falo de abrir mão de muitas coisas que eram importantes para mim? Eu precisei olhar para mim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas o fato é que quando nós vemos alguma coisa que muitas vezes nós nem percebemos, às vezes a gente acha assim, é só porque a adolescência vai passar. Ah, tá, vai passar. Quantas de nós aqui não queríamos ter filhos quando éramos adolescentes? Eu acho que a maioria queria ter. Ou alguém aqui não queria ter filhos quando era adolescente? Dizia, não, eu não quero ter filhos. A Renata dizia que não queria. Provavelmente já era um peso. Olha aí. As duas que disseram que as filhas não queriam ter, também não queriam ter. Né? Então, veja como você vai refletindo. Eu queria ter filhos, mas eu não queria ser mãe. Que tem esse detalhe também. Eu queria ter filhos, mas eu não queria ser mãe.
Porque eu não queria ser para os meus filhos a mãe que eu tive. Não em todo, né? No todo que a minha mãe foi, porque ninguém é 100% ruim, não é disso que eu estou falando. A minha mãe é uma mãe maravilhosa, mas a presença, né? A minha mãe ainda é de uma geração que ela não trabalhou, ela foi criada, ela viveu para ser dona do lar. Só que, devido aos problemas dela, a presença dela era muito mais, como é que eu posso dizer, carrasca, muito mais controladora do que acolhedora. E o papel da mãe é de acolher e de ensinar. E muitas vezes, o papel da minha mãe em casa não era esse. Era de cobrar, era de punir, né? Era de exigir. A forma como ela sabia ensinar era assim. A forma como ela sabia acolher também era assim. E eu só descobri isso recentemente. Que estar fora de casa foi a maneira que a minha mente encontrou de eu não ser para os meus filhos aquilo, né? Aquela figura, não representar para eles aquela figura que a minha mãe representou. E adivinhem, será que eu consegui? Não, eu não consegui isso. Eu continuava sendo, nos momentos que eu tinha, exatamente um reflexo da percepção que eu tive da mãe, da minha mãe, e daquilo que eu não gostava na minha mãe. Claro que a gente melhora em algumas coisas, né? Mas o fato é que, realmente, esse é um ponto. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar exatamente para essa fase da nossa vida, né? Esse momento aqui. Qual é o papel que eu estou ocupando? De que lado eu estou? Mais no masculino, na energia masculina, no papel do masculino, que é o de prover, que é o de proteger e o de impulsionar, ou no papel do feminino, que é o de acolher e ensinar, especialmente na relação com os filhos. Mas isso tudo acaba ficando junto e misturado. Lembra que eu falei que nós somos um ser integral e os nossos papéis eles se misturam, não há como separar, certo? Então, como é que nós fazemos para tornar isso mais leve e diferente, né? O que eu tenho que fazer para isso? Qual é a diferença da Mulher Maravilha para a Mulher Raríssima? É quando eu saio do controle, do querer dar conta de tudo, do querer resolver tudo, do não querer contar com os homens, do não querer ser cuidada e protegida, do não querer também cuidar, acolher e ensinar, para me tornar mulher de verdade, mulher real, mulher feminina, mulher que espera, que não quer resolver tudo sozinha, que não quer dar conta de tudo, né? É nesse momento que eu me torno mulher rara. Quando eu saio dessa posição de Mulher Maravilha e me permito me tornar uma mulher de verdade. E tudo isso começa, como eu já falei, lá na infância. Né? Lá na infância. É daqui dessa fase. Desde quando nós fomos concebidas, geradas lá no útero da nossa mãe, até os 6 anos de idade, que nós vamos registrar as percepções mais importantes que nós vamos levar para a vida. É nesse momento aí. Né? E foi através do autoconhecimento que eu comecei a mudar essa realidade da minha vida. Tudo começou quando eu comecei também a me colocar na frente do espelho. E não é fácil. É extremamente desafiador. Porque nós costumamos olhar e dizer assim, o problema é do meu marido, que não faz, né? É o meu marido que não faz, Rosa. Eu peço a coisa, eu peço o negócio para ele uma vez, 2, 3, e ele não faz. Chego a me estressar, vou lá e faço. Vou e resolvo, né? São os meus filhos. São os meus filhos, eles são muito bagunceiros, são muito desobedientes. Os meus filhos que não me obedecem, não fazem o que eu mando, que não fazem do jeito que eu quero.
que não fazem na hora que eu quero, né? Ou então, o problema é da criação que eu tive. Dos meus pais, eu não tive bons pais, ou eu tive pais assim, assado, e por isso que eu sou assim hoje, né? Ah, não, o problema é porque eu tenho que trabalhar. Porque se eu não trabalhar, eu sou responsável por grande parte da renda da minha casa, ou pela metade. Se eu não trabalhar, a gente vai passar dificuldade, o marido sozinho não dá conta. Entendeu? Ou então, não, o problema é do governo, o problema é da sociedade, né? Seja lá do que for. Não é. Nada. Podem dizer aí o que vocês quiserem. Nós precisamos olhar para nós. Eu só comecei a mudar as coisas aqui na minha casa quando eu comecei a olhar para mim. Quando eu entendi que o meu exterior era um reflexo do meu interior, eu entendi que eu precisava olhar para mim. Eu entendi que eu precisava olhar para dentro de mim. E foi fazendo isso que eu consegui mudar a minha realidade e me tornar essa mulher raríssima. Essa mulher raríssima, ela já está pronta? Chega uma hora que ela já está toda modelada, né? Rosa, a gente tem que fazer o quê? Tem que entrar numa máquina para ser reformulada, né? Passar por um processo aqui de reformulação aqui dentro, porque eu sou assim, é difícil para mim. É difícil ficar esperando. É difícil eu ficar pedindo toda hora. É difícil ter que ficar falando todas as vezes. Eu sei que é. Mas por que é difícil? Eu não quero depender do marido. Eu não quero ficar esperando, tendo que pedir as coisas 10, 20 vezes. Por que para você isso é difícil? Por que às vezes você não consegue falar para ele as coisas que você pensa, que você sente? Por que às vezes, ao menor sinal de uma palavra saindo, vem uma intriga, né? Uma briga? Aquilo vira um problema. Às vezes você falou uma coisa e ele entendeu outra. Né? Às vezes você fala com seu filho de um jeito, ele entende outro jeito. Por que é assim? Foi quando eu entendi que o meu exterior era esse reflexo, era um espelho de mim mesma, eu entendi, então eu preciso olhar para mim.